Olá, boa tarde. Agora vamos aguardar todo mundo entrando. Sejam bem-vindos. Olá, Gabi. Olá, Vera. Não vale, isso desconcerta a pessoa. Estamos aguardando a nossa convidada. Sejam bem-vindas. Agora já é boa noite, né? Oi, Claudinha. A gente não sabe se fala, se não fala, se começa. Mas enfim, vamos ver. Vamos esperar a nossa convidada, a Vilma Sampaio, deve estar entrando. Ó, chegou ela. Agora deixa eu localizar. Já vi, já mandei o convite. Ela já tá entrando. Oi, Vilma. Boa Oi, noite. boa noite. Acho que é boa noite, né? É, Mas boa aqui em noite. casa tá escuro. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Lateca. Bom, deixa eu me apresentar então. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar. Eu sou Carolina Schirmer, sou fonoaudióloga e sou professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Coordeno o Lateca junto com as professoras Leila Nunes e Kátia Walter. E sou membro da Isaac Brasil, que é o capítulo brasileiro da Associação Internacional de Comunicação Alternativa. E é um prazer hoje estar aqui nessa noite, nessa sexta-feira, né? Junto com a Vilma, uma pessoa que eu admiro muito, que tem um trabalho muito especial e que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer, tá? A nossa live ela vai ter mais ou menos 1 hora de duração, que é o que é nos permitido, né? Em alguns momentos eu vou desligar os comentários e mais ao final eu vou tornar a ligar para que todos possam fazer as suas perguntas, os seus comentários, né? Dizer se gostou da nossa live. E, enfim, a nossa assessoria pediu, né, para que a gente pudesse convidar todos para que se inscrevam no YouTube, no nosso canal do YouTube, né? O link de inscrição está na bio. E também, se possível, que vocês mandem corações ao longo da nossa apresentação, porque diz que isso é muito importante, que ajuda a divulgar o canal, né? O link aí do Instagram e principalmente a comunicação alternativa, que é o nosso principal objetivo, né? De promover nesse canal. Por que a gente está precisando de 1.000 inscritos no YouTube? Porque quando a gente tem 1.000 inscritos no YouTube, a gente pode ter mais convidados. Por exemplo, hoje a gente tinha conseguido, né, Vilma, uma intérprete de Libras, que é uma Uhum. coisa que a gente na universidade não tem, mas que no Instituto Helena Spoff eles têm. E, enfim, uma pessoa, né, até queria agradecer a professora Laura Belém, que também é professora do IHA, que é intérprete de Libras e que tinha se disponibilizado de fazer a tradução simultânea, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu resolver esse problema assim de ter uma terceira pessoa e a gente nesse momento não vai conseguir fazer essa tradução, né? Então hoje eu queria apresentar para vocês a nossa convidada, a professora e mestre Vilma Sampaio Gomes, que é mestre pelo programa de pós-graduação em educação da UERJ, o PROPED. Ela também tem especialização em deficiência visual pela Unirio e especialização em atendimento educacional especializado pela Universidade Federal do Ceará. A Vilma ainda é graduada em matemática pela UF e atualmente ela é professora do Instituto Helena Antipoff e atua no Centro de Transcrição Braille. Tá? E tem uma experiência
muito rica na área de educação especial, na área de deficiência visual e na área de deficiência múltipla. E hoje, então, ela vai nos contar um pouco sobre a comunicação alternativa tátil para estudantes com deficiência múltipla sensorial. Seja bem-vinda, Vilma. Agora a palavra é sua. Boa noite, né, para todo mundo. Eu também estou muito feliz, queria agradecer o convite de poder participar aqui dessa live, falar um pouquinho do trabalho que eu tenho feito na rede, no Instituto Municipal Helena de Posse, a pesquisa, né, de comunicação alternativa tátil, e eu espero poder contribuir um pouco com esse momento, né? Então, eu queria também dizer que admiro muito você, gosto muito de você, fiquei muito feliz de saber isso, Eu assim, também. ao vivo. E eu estou bem, estou me sentindo muito feliz de estar aqui hoje com você e com todos vocês, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre deficiência múltipla sensorial. Então, quem é a pessoa com múltipla deficiência, com deficiência múltipla, a comunicação alternativa, a múltipla deficiência sensorial. Então, a gente começa pensando assim na definição, o que é deficiência múltipla, né? Na literatura, a gente encontra assim, vários autores que dizem, têm opiniões diferentes sobre deficiência múltipla. Alguns associam deficiência múltipla à deficiência intelectual, outros não. Mas nesse momento, nós vamos trabalhar com o conceito de que a pessoa com deficiência múltipla é aquela que apresenta duas ou mais deficiências de ordem sensorial, intelectual e física. E aí, pensando nisso, quem é a pessoa com deficiência múltipla sensorial? A pessoa com deficiência múltipla sensorial é aquela que tem deficiência visual ou deficiência auditiva. Então, ela é deficiente visual, ela tem uma dificuldade motora, ela tem deficiência intelectual, ela é uma pessoa com deficiência múltipla sensorial. Ela não escuta, ou ela tem uma audição diminuída, e tem outros comprometimentos, né, outras condições de comportamento também associadas, ela é uma pessoa com deficiência múltipla sensorial. E cabe aí, assim, um parênteses, para a gente não pensar que o surdo-cego é deficiente múltiplo, porque a surdo-cegueira é uma deficiência única. Ela é uma deficiência sensorial, mas ela é uma deficiência única. E o surdo-cego não é múltiplo deficiente. Agora, se eu tenho um aluno, né, que é surdo-cego, tem deficiência intelectual, tem comprometimento motor, aí ele se encaixa nesse grupo que a gente está se referindo agora. Bom, durante todo esse tempo que eu trabalho com aluno com múltipla deficiência sensorial, eu percebi que o maior entrave de tudo isso é a comunicação. Mesmo aqueles alunos que falam, né, que conversam com a gente costuma associar, eu falo, então eu me comunico, né, e nem sempre não é só isso, né, a comunicação não é só falar, né, a gente pode se comunicar com os olhos, com o corpo, né, com gestos, né, a comunicação é mais abrangente. E mesmo nesses alunos que falavam, porque a minha experiência eram alunos com deficiência múltipla sensorial, mas que oralizavam, aqueles que conversam com a gente, né, como a gente costuma dizer. Essa era a minha experiência de anos. Então, durante anos eu produzi materiais táteis, mas para apoiar a fala do aluno, né? Eu fazia um material para apoiar conhecimentos que ele tinha adquirido e que ele não tinha absorvido completamente. E só que num determinado momento, eu me deparo com um aluno que é cego, que tem deficiência intelectual, então era o público que eu já atendia, mas que não oralizava. E aí eu me falei, e agora? Eu vou fazer, o que eu vou fazer, né? A gente se assusta, mesmo você já fazendo aquilo há muito tempo e achando até que você está tranquilo, porque é o seu público, você está acostumado a trabalhar com aquele aluno, você está um pouco mais tranquila. Mas cada pessoa é uma pessoa, as pessoas são diferentes, né? A gente não pode prever o que vai acontecer. A gente sabe que as pessoas com múltiplas deficiências, elas necessitam de símbolos,
de recursos, de estratégias, de técnicas, mas que considerem essa particularidade dele, a particularidade que ele tem, né? Quando eu penso num aluno que é cego, por exemplo, né, eu sei que as questões dele com o meio estão restringidas aí, né, que a visão é muito importante. A visão da condição da gente copiar, a visão da localização para a gente, né? E quando a gente pega uma criança que não enxerga, a gente sabe que tudo isso ela não traz. Quando eu saio com uma criança que enxerga, vamos pensar assim, a mãe pega um bebê e vai passear, vai no parquinho. E aí, o que ela faz? Ela mostra tudo para ele. Mesmo que ele não responda, mesmo que ele ainda não esteja, né, nesse momento, né? Mas ela vai mostrar, olha o parquinho, olha a bola, olha as crianças, mas isso não acontece com uma criança que não tem visão. Né? Quando a família descobre, às vezes ela deixa de conversar, às vezes ela deixa de mostrar o mundo, às vezes ela deixa de explorar com essa criança. E a gente sabe que o que faz diferença aí são as experiências que as crianças vivem. Né? Uma criança que chega na educação infantil com visão é diferente de uma criança que chega na educação infantil sem visão. As experiências são outras. Né? E é isso que a gente precisa ter em mente. Que recursos eu vou desenvolver para atender às necessidades desse meu aluno, que são específicas naquele momento. A gente sabe que a pele é o maior órgão sensorial do nosso corpo, né? Nós podemos ter informações, sentir as coisas no rosto, nas mãos, nos pés, nos braços, em qualquer parte do nosso corpo. Mas, né, os receptores, a maior parte dos receptores, eles se localizam nos dedos das mãos. Então, é ali que eu vou ter mais informação, que eu tenho mais possibilidade de informação. Mas nem todos podem usar as mãos para explorar. A gente tem que pensar nisso. Como é que nós vamos trabalhar com esse aluno que não pode usar a mão para explorar e que também não tem visão e que também não oraliza, né? Então, tudo começa, né, com esse aluno que não conseguia a comunicação oral. Na verdade, ele até falava, a mãe dele dizia isso. Ele fala, mas só ela não entendia, né? A fala não era uma fala articulada. Tinha que chamar a mãe para perguntar o que ele estava querendo dizer, né? Eles estabeleceram um código e ela conseguia entender algumas coisas, mas aquilo era pouco. Eu precisava encontrar uma forma da gente estabelecer uma comunicação dele comigo, eu com ele e com os outros meninos que estavam na turma também, né? Era uma turma regular? Desculpa. Era uma turma regular? Uma turma especial, de educação especial? Não, é uma oficina de comunicação e linguagem, que foi, eu nem expliquei isso, ela foi criada para trabalhar com alunos com múltipla deficiência sensorial. Tá ótimo. Né? E que depois, essa oficina, ela se expandiu. Ela passou para atender alunos com deficiência intelectual, alunos com autismo. E aí, a partir desse aluno, eu comecei a pesquisar o que eu vou poder fazer, né? E nisso eu descobri a comunicação alternativa tátil. Aí a gente pensa assim, puxa, comunicação alternativa tátil, então é outro recurso da comunicação alternativa. Não, é uma forma de tornar a comunicação alternativa acessível. Porque eu não posso mostrar um cartão com uma figura para um aluno se ele não enxerga. E, às vezes, até um aluno que enxerga, ele vê uma figura no cartão, mas ele não compreende exatamente o conceito daquela figura, se não fizer parte, né, da realidade dele. Então, a comunicação alternativa tátil possibilita que a comunicação alternativa seja utilizada realmente por todos. E nessas pesquisas, eu descobri uma escola nos Estados Unidos que trabalhava a comunicação alternativa tátil, que é a escola que a gente chama de Escola do Texas, né? Se alguém quiser um pouco mais de informação, é só colocar no Google, que vem muitas informações sobre a escola, né? E a escola usava a comunicação alternativa tátil. A gente sabe que a comunicação tátil, ela pode acontecer pelos símbolos táteis usados na escola do Texas, por símbolos texturizados
ou por símbolos tangíveis. Eu vou falar superficialmente aqui dos símbolos texturizados e dos símbolos tangíveis, porque eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos símbolos táteis que são usados na escola do Texas e que passaram a fazer parte do meu estudo, né? Que depois eu comecei a desenvolver uma pesquisa, a pesquisa foi finalizada em 2019, e nós trabalhamos em 2 escolas da rede municipal. Uma escola especial e a outra escola, uma escola comum, mas que tinha uma classe com alunos com múltipla deficiência, né? Sensorial, porque o público era o aluno com múltipla deficiência sensorial. Então, a partir daí, eu começo a pesquisar a escola, entro em contato com a escola e eu descubro que a gente não tem muitos artigos, nós não temos muitas publicações, nós não temos, de forma geral, né? Nós não temos muitos estudos que tratem de comunicação alternativa tátil. Aqui no Brasil, nós temos 2 trabalhos, né? O meu 3 comigo agora, quem traz para o Brasil a comunicação alternativa tátil em 2016, a Shirley Maia, e eu cheguei até a escola dela, lá em São Paulo, uma escola que é a RIMSA, ela atende alunos com deficiência múltipla, para ver como é que isso acontecia aqui no Brasil. E fiquei, né, em contato com a escola, através do consultor da escola do Texas, que me orientou na organização dos símbolos táteis. Bom, a comunicação tátil, como eu falei agora, ela pode acontecer através de um símbolo texturizado. O que é um símbolo texturizado? É um cartão com uma textura única, mas essa textura precisa ter um relevo. Por exemplo, um cartão com um pedaço de veludo cotelê, né? Aquele veludo mais rebuscadinho, ele tem uma textura única, ele pode representar uma pessoa, um objeto, um local, um evento. A comunicação feita através de símbolos tangíveis já utiliza a semelhança. Por exemplo, se eu estou trabalhando um sapato, o objeto que vai significar o sapato tem que ser um sapato menor, uma miniatura. Então, existe uma relação do objeto que você usa para se comunicar com o símbolo que vai representar aquela ação que você está trabalhando naquele momento. E os símbolos táteis que são utilizados na escola do Texas. Esses símbolos, eles apresentam um pouquinho de cada coisa. Na verdade, eles são mais abertos a você poder criar outros símbolos a partir deles. Então, o que são símbolos táteis? Esses que a gente se refere aqui, né? São representações concretas, tá? Codificadas por uma forma, por uma textura, por uma cor, tá? Com o objetivo de representar categorias e significados, para dar suporte para a comunicação, né? Para a comunicação do aluno cego, surdo-cego, múltiplo deficiente, sem fala funcional, tá? Então, eu vou mostrar... Vou falar um pouquinho, antes de mostrar alguns símbolos, quais são essas categorias. As categorias trabalhadas na escola são tempo, tá? Esse aqui é um cartão que simboliza o tempo. Ele tem a forma, eu estou segurando aqui um cartão, né? Um formato de um pentágono, lá eles dizem que isso aqui é um diamante com um corte no meio, né? Então, na verdade, ele tem um formato, uma cor, que nesse caso aqui é a prata, uma textura, que é uma textura rugosa, e uma pista, que a gente chama de pista perceptível. Mas se a gente pensar bem, todo cartão fornece pistas perceptíveis aqui, né? O formato, a cor, tudo é uma pista. Só que aqui no meio é a pista mais significativa. Esse aqui é um cartão de tempo. Tudo que a gente trata de tempo precisa ter esse formato, tá? Quando a gente fala tempo, dias da semana, meses do ano, estações do ano, ontem, hoje e amanhã, tudo isso é tempo. E esse é o formato do cartão do tempo. As texturas podem ser diferentes. Na verdade, as texturas que eu utilizei são texturas fáceis de se encontrar aqui. A gente precisa ter em mente sempre que o melhor
é usar materiais que a gente possa encontrar depois, porque é de baixo custo isso, ele vai estragar, ele vai amassar e a gente vai precisar refazer várias vezes. Esse cartão aqui ele faz parte da pesquisa. Tá? Eu não tenho nem muitos aqui, né? Porque por causa da pandemia, na verdade, todo o material está na escola, né? Então, eu coloquei alguns aqui só para que vocês pudessem ter uma ideia do que eu estou falando. E esse aqui é o símbolo de domingo. Tá? E aí, por que foi domingo? Lá nos Estados Unidos, todas as categorias, elas foram criadas com base na linguística. Mas, como eles sempre falam, eles são muito flexíveis. A gente tem que criar em função daquilo que a gente vai trabalhar com aquele aluno, né? Ele não precisa ser dessa forma. E por que nós, na escola, que eu escolhi junto com a professora que aplicou, né? Nós escolhemos esse símbolo fofinho aqui. Gente, aqui tem um chumaço, um pentágono, né? Prata, com textura rugosa, e bem ao centro tem um chumaço azul de lã. Porque domingo era um dia agradável, domingo era um dia de ficar em casa. A segunda-feira, que é o cartão que não está aqui, é um material bem duro que fica aqui, porque é um retângulo, né, preso aqui no meio, porque é um dia difícil. Aí você poderia até me perguntar, puxa, mas você está trabalhando com um aluno que é cego, mas não tem braille escrito aqui? Na verdade, os cartões de comunicação táteis, eles foram pensados inicialmente para as pessoas que não têm essa possibilidade do braille, porque a gente sabe que não é simples ler braille, né? Alguns conhecimentos, alguns conceitos precisam ser absorvidos antes, né? Como noção de cima, embaixo, de um lado, do outro lado. Será que o meu aluno está com essa condição de aprender braille nesse momento? O que eu preciso fazer? É me comunicar com ele. Então, o braille pode ficar para um outro momento, né? Eu vou colocar muita informação no cartão, para ele pode ser complicado, né? Então, esse aqui é o cartão de tempo. As categorias são tempo, eventos, lugares, pessoas, emoções, objetos, comidas, ações, miscelâneas, funções matemáticas e objetos. Na verdade, são 11 categorias. Esse aqui é um cartão de comunicação alternativa tátil que simboliza objetos. Ele é oval, a cor amarela, a textura lisa e no centro dele tem uma colher cortada, né? Que é exatamente, vou pegar aqui, já separei uma colher aqui, está presa no outro cartão. A colher que ele usa na escola. Tá? E mais à frente eu vou explicar como é que esse trabalho vai acontecer, né? É a colher que ele usa na escola, que no segundo momento já é esse cartão de comunicação alternativa para simbolizar a colher, né? Nós temos vários cartões, por exemplo, ações. A ação é um triângulo, tá? Um triângulo com textura aveludada, verde, e essa ação aqui é jogar, tá? Nós temos a ação, outra ação aqui, ó, beber. Um triângulo, textura aveludada e um copinho afixado, que é a pista perceptível que vai orientar inicialmente o aluno a ação que a gente está se referindo aqui. Com mais tempo, ele pode se guiar, ele pode se guiar pelo formato, né, pela textura, mas a gente vai trabalhar inicialmente o beber. Esse aqui é o cartão de comunicação alternativa para lugar. Ele se aproxima muito do cartão de comunicação alternativa utilizado na escola, né? E esse cartão de comunicação aqui, ele é feito com outro material, não é o mesmo da escola, é um material plástico. Isso aqui é uma tela de pintura, uma tela de bordado, para ficar durinha. Foi embebida em tinta. E aqui um rolinho com espuma, enrolado num papel, para dar uma impressão de fofura do papel higiênico. Então, esse é o símbolo de banheiro, né? Nós temos miscelâneas. Por que esse miscelânea está com fecheclera aqui? Isso aqui significa acabou. Acabou tudo na escola. Então, a gente vai para casa. E por que foi escolhido aqui um fecheclé? O abre e fecha da mochila, né? Então, esse símbolo
foi utilizado por eles. Aqui eu separei o símbolo de animais, a gente não chegou a utilizar animais, tá? E algo que a gente precisa muito se preocupar, né? Quando a gente está trabalhando com um aluno que não enxerga, a gente não pode deixar os símbolos soltos na mesa, nem na sala, porque como ele não vê, à medida que ele vai usando aquele material, ele vai espalhando, vai tirando ele do lugar, né? Então ele vai precisar que esse material fique preso na mesa. Então, a gente pode usar um cartão aqui de comunicação alternativa, assim, tá? Vai ficar preso na mesa dele. Quando ele quiser ir no banheiro, ele vai pegar esse cartão. Quando ele quiser ir ao banheiro, beber água, ele vai usar esse cartão. O aluno mesmo, que a gente estava trabalhando lá na pesquisa, ele apertava o corpo para dizer que ele queria ir ao banheiro. Hoje ele usa tranquilamente um cartão quando ele quer ir ao banheiro, quando ele quer beber água. Na verdade, o cartão de comunicação alternativa tátil, ele não foi pensado para que o aluno faça pedido ou faça escolha. Ele é um cartão que proporciona a organização, são cartões que proporcionam a organização do pensamento, né? Vou mostrar mais um aqui, organizando a rotina. Esse aqui era lanchar, né? E um cartão que foi usado também, que eu gosto muito, que é um cartão que tem uma tecla de computador aqui e uma molinha, uma mola de espiral de caderno, para significar a aula de computador. Por quê? Porque quando a gente trabalha com aluno cego, a gente só usa uma tecla do computador, né? A gente é um sistema de voz, eu uso 2 boxes com os alunos, e aí eles usam a seta para dizer que seta para cima, para baixo, e ele só usa uma tecla. Então, foi retirado do computador para que ele pudesse escolher trabalhar no computador, né? E os cartões dão muitas possibilidades. Possibilidades de você ampliar. Você vai jogar, ou você vai, sei lá, desenhar. A gente fala, nossa, desenhar, mas ele é cego. Como é que ele vai desenhar se ele é cego? A gente vai adaptar essa atividade de desenho, né? A gente pode usar uma prancha de desenho, tá? Uma prancha. Isso aqui é tela de mosquito. A tela de mosquito, quando você coloca um papel por cima e usa um lapiseira, ela produz um relevo enorme. Então, se ele está junto com outros alunos que estão desenhando, ele também pode desenhar usando esse recurso da tela de desenho, né? Então, ele vai poder escolher, eu quero desenhar, com o que eu quero desenhar, com o que eu quero pintar. Então, os símbolos, eles dão essa possibilidade, né? A gente sabe que não dá para começar com um aluno assim, usando um símbolo e mostrar para ele, ó, é o símbolo, você vai usar esse símbolo e é assim. Como é que nós começamos a introduzir esse trabalho? Sala de aula. Né? Na sala de aula. Como é que a gente vai começar na sala de aula? A gente precisa primeiro ter objeto de referência para marcar aquela atividade. Então, vai depender muito do aluno que a gente estiver trabalhando. Eu vou falar aqui de 2 públicos. A aluna da escola especial, né, que fez parte da pesquisa, era uma menina surdo-cega, com deficiência intelectual e cadeirante, e com poucas possibilidades de movimentação, né? Então, o que a gente precisava entender? Se ela se localizava no mundo, se ela sabia que ela existia, se ela conhecia a professora. Não dava para a gente começar de imediato um trabalho de símbolos táteis, né? Nós tínhamos que começar usando objetos de referência. Então, um objeto para marcar a professora, então o objeto de referência da professora passou a ser uma pulseira que ela não retirava mais do braço. Foi escolhido um objeto de referência para a menina, que passou a fazer parte dela todo o tempo. Ela ficava com aquele colar que ela já gostava em casa, foi escolhido com a ajuda da avó, né? Então, aquele era o objeto de referência dela. E os outros alunos da turma, que tinham mais 4, que também eram cadeirantes, também foi escolhido um objeto de referência para aqueles alunos. Então, a hora da chamada era a hora do toque. Eles não estão vendo que o colega está na sala, se entrou alguém, se saiu alguém. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Nós precisamos tocar. E com muito cuidado, porque nem todo aluno
recebe bem um toque ou gosta de tocar. A gente tem que se preocupar muito na hora de elaborar texturas, elaborar símbolos, né? A gente tem que ter símbolos que sejam agradáveis ao toque, porque se a criança tocar em algo que ela acha ruim, ela não vai querer mais explorar, porque ela não está vendo, né? Ela vai ter receio disso acontecer. Então, a gente inicia com os objetos de referência. Primeiro, a criança se conhece, conhece os colegas que estão ao lado dela, se cumprimentam, toca, a cadeira se movimenta todo o tempo, né? Você leva a cadeira de um lugar para o outro, entre os colegas, para eles saberem quem está aqui do lado, quem é aquela pessoa que está do lado através do objeto de referência dela. E a gente sabe que isso leva um longo tempo para acontecer, mas vai acontecer, porque são as experiências que estão sendo vividas todo dia ali na escola, né? E o aluno vai começar, aquilo vai começar a fazer parte da realidade dele, né? Então, a gente se conhece primeiro, a gente escolhe objetos de referência para marcar as atividades. Por exemplo, a professora nessa escola escolheu que antes da hora da história, o objeto de referência seria um macaquinho. Um macaquinho, eu tenho até um macaquinho aqui. Ela não quis botar um livrinho não fazia parte da realidade deles. Talvez um objeto macio, como o macaquinho, pudesse representar melhor a hora da história. Tinha a hora da história, que era o macaquinho, a hora de trocar a fralda, porque a aluna também saía, a avó tirava a aluna da sala para trocar a fralda, era uma fralda mesmo, uma fralda descartável para representar que é a hora da troca da fralda, a alimentação dela, o símbolo que marcava o horário da merenda, para ela era diferente dos outros, porque ela não usava colher, então o símbolo que marcava era uma seringa, porque a avó colocava a comidinha ali na seringa, né? Então, aquilo era marcado para ela. E a hora de ir embora era a mochilinha. Né? Então, isso a gente tem que fazer todos os dias, para que o aluno viva aquilo. Né? Porque no outro dia ele pode esquecer o que aconteceu no dia anterior. Então, nós vamos refazer aquela atividade através de símbolos. Né? Eu até coloquei aqui alguns. Como poderia ficar a organização, não sei se dá para vocês verem, né? De uma rotina, a organização da rotina. A organização da rotina das atividades, mas não tudo de uma vez, né? Porque isso é muito confuso para o aluno, tudo de uma vez. Então, nós vamos marcar primeiro a hora da história. Então, a gente vai usar aquele símbolo de referência para a hora da história, né? Depois, a colher, para quem vai comer usando uma colher. E mais à frente, nós vamos conseguir transferir esses símbolos para um símbolo tátil. Por exemplo, na hora do lanche, eu estou usando uma caneca, né? A mesma caneca que ele está usando ali, uma caneca idêntica àquela, passa inicialmente para um cartão. Tá? Ele bebe o líquido na caneca, e eu apresento a ele uma caneca com um cartão de comunicação alternativa tátil, tá? A mesma caneca. E com o tempo, ele vai conseguir associar que aquela caneca, o ato que ele estava de beber, está relacionado com o símbolo da caneca, né? Eu posso, então, já introduzir para ele a caneca, né? Todas as atividades que eu vou trabalhar com o aluno, todos os símbolos que eu vou trabalhar com o aluno, eles precisam ser desenvolvidos, trabalhados dentro daquela atividade. Então, na aula de pintura, é o momento que eu vou trabalhar o símbolo que vai representar a pintura. Né? Eu estava falando aqui com vocês, mas eu não mostrei um símbolo que eu acho que é um dos que eu mais gosto. Todos eu gosto, né? Eu acho que eles dão possibilidades de comunicação, eles dão possibilidade de organização de pensamento para o aluno. Esse aqui é o símbolo de pessoa. É um cartão redondo, também textura. Esse símbolo tem história. Esse símbolo tem história. Por quê? Nós precisávamos ter... Aí eu já estou saindo da escola especial para a escola regular, a classe da escola... da escola regular, né? Porque as possibilidades naquele momento eram muito diferentes.
esse aluno da escola, da classe da escola regular, era um aluno de 24 anos, né? Um aluno que ficou cego aos 6 anos, com deficiência intelectual, mas que participava da vida imensamente. Do samba, das festas. Então, a experiência de vida dele não é a experiência de vida da nossa outra aluna da escola especial, né? Então, nós começamos a pensar em símbolos que pudessem representar todos os professores que trabalhavam com esse aluno. E aí a professora da turma percebeu que o professor de educação física tinha um braço muito peludo, e era uma marca nele, porque os alunos pegavam ali, né? O aluno cego também pegava ali, e aí a gente encontrou uma textura que representa muito bem o braço dele, é um corinho aqui, né? E com bastante pelinho aqui no meio. Então, o que foi possível observar com esse estudo é que a comunicação alternativa tátil, ela também atendia aos outros alunos, não só os alunos que não enxergavam, né? Os alunos com deficiência intelectual também se interessavam bastante, compreendiam melhor determinada situação, determinado conceito, usando também símbolos táteis, alunos com deficiência intelectual não oralizados. Uhum. E isso foi ampliando as possibilidades desse aluno, né? Eu não mostrei para vocês os símbolos de emoção, tá? E algo que é assim, importante da gente falar é que a gente pode, os símbolos eles não têm um tamanho padrão, né? A gente pode começar com um símbolo maior, se a possibilidade do nosso aluno é de explorar mais, né? Então, eu posso começar com um símbolo grande e diminuindo esse símbolo para atender essa necessidade do meu aluno. Tem algo assim que é um fator que é um certo incômodo a gente sair com todos esses símbolos para poder comunicar com o aluno, porque eles são volumosos, né? É diferente quando a gente tem uma imagem, quando a gente tem uma figura. O símbolo se tornou muito volumoso. Então, para a gente se deslocar de um local para outro com todos esses símbolos, dificulta o transporte, né? Mas são símbolos importantes. Acho também que a gente tem que ressaltar, e muito, a preocupação na hora de elaborar um símbolo tátil. O símbolo tátil usado aqui na escola do Texas, ele possibilita que você use um objeto pequeno, uma miniatura, algo que você trabalhe com o aluno, uma parte de um objeto. Por exemplo, eu posso significar beber água depois de usar uma garrafa com água com o aluno e só usar a tampa dessa garrafa para simbolizar a ação de beber água, se ele estiver envolvido na atividade, né? Então, ele permite muitas possibilidades, né, de você criar símbolos, mas a gente tem muito que se preocupar com a questão visual. Quando a gente elabora um símbolo tátil, nós temos que pensar que quem vai usar aquele símbolo é uma pessoa que não enxerga. Então, quanto mais significado, a gente começa aproximando o objeto real do aluno. Por exemplo, se eu quero... se eu pego um carrinho e colo um carrinho num cartão para representar andar de carro, por exemplo, pode não fazer muito significado para esse aluno, porque ele não tem noção do todo, ele não tem noção de como é um carro, por exemplo. Mas se ao invés disso... Porque ele vem de carro para a escola, né? Ele vem na van da escola, então ele sabe o que é um transporte. Mas se ao invés de usar um carrinho, eu cortar um pedaço, por exemplo, de um cinto de segurança, talvez faça mais significado para ele, tenha mais significado para ele, já que ele usa o cinto de segurança no corpo para se locomover. Então, eu acho que a gente precisa ter uma preocupação grande na elaboração dos símbolos táteis. E também...
Não, E pode continuar. também uma parceria, porque É isso esses que eu ia símbolos, perguntar. eles não podem ficar presos ali na Como sala. é que o professor constrói, né, esse símbolo que Sim, tem um significado, em parceria com quem, né? Quem que está envolvido nessa sim, descoberta? sim. Quando nós começamos, nós fizemos uma pequena formação para falar sobre Aham, comunicação alternativa, para falar sobre a comunicação alternativa tátil, em como esses símbolos seriam introduzidos para o aluno, né? E depois disso, juntas, nós organizamos o grupo de que iríamos trabalhar. Na pesquisa, a gente trabalhou ação, pessoas, nós não conseguimos trabalhar todos os símbolos, não é algo que vá acontecer de forma tão rápida assim, né? isso é Então, interessante, essa questão é, do tempo, né? Porque a não gente vai, também tem mas a muita gente, pressa às vezes, sim, sim, e o mas tempo olha, não vai. as respostas elas vêm. E o melhor de tudo isso, que às vezes a gente está esperando uma resposta ali de imediato, né? Mas um olhar, um simples olhar, pode te dar a resposta que você quer. Eu vou Uhum, mostrar aqui para vocês um símbolo de sim e de não, tá? aham, E com nenhum dos dois alunos esse símbolo foi utilizado. Por quê? é, Um dos alunos conseguia te responder com a cabeça, sim sim, e não, virando para frente ou para claro. trás, né? Ele conseguia te responder. Então, para que introduzir mais símbolos para ele? Porque é um esforço, Tati. A visão, o tato, não funciona exatamente como a visão. A visão é global. Quando eu olho para Hum, você, Carol, estou te vendo aqui toda, o rosto, os óculos, batom, tudo. Mas se eu não tenho a visão, eu vou ter que olhar por partes, eu levo mais tempo, eu para tenho um construir o conceito, né? esforço para construir o conceito, um esforço. Então, se não tem necessidade daquele símbolo, né, se ele podia me responder, Já tem nós uma não outra maneira introduzimos. funcional. Sim, e a nossa outra aluna, as possibilidades ainda estavam começando, né? Então, o que que nós decidimos? O sim dela será a expressão facial. Quando nós apresentamos, porque a gente usava muito a pele da mão, colocava devagarzinho, porque ela não abria, não fechava, que depois a vozinha dela comentou que ela passou a segurar as coisas, coisa que ela não fazia antes, mas a gente colocava para ela sentir. Uhum. E o que era macio, o que era mais áspero, e ficávamos tentando observar a expressão dela. Se era uma expressão de satisfação, então vai ser sim. Ou uma expressão de que ela não estava gostando. Então, a gente vai entender como não. Né? Nós Uhum. não vamos colocar esses símbolos porque eles não vão ajudar nesse momento. Né? A expressão dela, o desejo dela ficava evidente no corpo. Né? Ela virava para um lado, ela virava para o outro, e nós entendíamos como sim e como não. Então, assim, o que é muito importante é a parceria. Né? As duas escolas abraçaram a ideia. Nós vamos fazer um trabalho em que a gente possa abranger mais escolas da rede. Nós chegamos até a fazer uma apresentação Uhum. para as escolas especiais, para as coordenadoras das escolas especiais, porque a gente precisa que mais pessoas conheçam a comunicação alternativa tátil, né? Porque se eles não conhecem, como é que eles vão utilizar com o aluno? Como é que eles vão conversar? Como é que o aluno vai organizar o pensamento dele? Como é que ele vai se estruturar? Então, mais pessoas precisam conhecer, mais escolas precisam se apropriar. Os símbolos táteis, eles deixam que a gente, assim, crie, vamos até dizer, à vontade, não, em função daquele seu aluno, né? Mas Uhum. eu, particularmente, acho que a gente deveria ter alguns símbolos que fossem comuns. Por exemplo, o símbolo de banheiro poderia ser o mesmo para todas as escolas, né? O símbolo de Principalmente beber quando a poderia gente, ser... principalmente quando a gente pensa numa rede, né? Ou, enfim, numa Sim, escola onde vai ter educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Quer dizer, sim, sim. é um E, ambiente por onde esse e aluno vai transitar, né? sim, e também para que um aluno possa sair de uma escola, ir para outra E para escola, e na outra. outra escola ele não começar novamente com o símbolo de banheiro, né? Aham. E aí outros símbolos, né? Facilitaria isso para ele também, já que ele já compreendeu o conceito daquele símbolo, né? E ele Uhum. utiliza aquele símbolo. Mas não dá para fazer isso de uma forma geral, porque tem muitas particularidades de cada aluno, né? A família do aluno,
né? E como o objeto é significativo para o aluno, porque a gente precisa escolher objetos significativos para ele, que tenham a ver com ele, para que ele tenha interesse, né? Porque se ele não se interessar, se aquilo não fizer parte da realidade dele, ele não explora. Isso aí com qualquer pessoa, né? Se aquilo não te interessa, se um filme não te interessa, você muda de canal, você não vai continuar ali, né? Então, a gente tem que procurar objetos que façam parte da realidade daquele aluno, para que eles possam dar esse suporte, digamos assim, né? Não é bem isso, mas digamos que eles vão dar um suporte para a gente introduzir símbolos táteis. E é uma coisa que nós podemos, na pesquisa, quando eu falo nós, eu falo por mim e pelas minhas colegas professoras que participaram desse trabalho comigo, né? Que se abriram para algo diferente, né? Novo aqui para a gente, mas que se abriram por completo. Então, eu falo nós porque é o nosso trabalho, né? E nós percebemos o quanto os alunos ganharam com isso. Sabe, acho que eu vou até abrir um parênteses aqui para falar, numa das atividades, que a professora começa a conversar com a turma sobre o que eles tinham feito no final de semana. E todo mundo começou a dizer o que tinha feito. A mesa estava cheia dos símbolos táteis, porque ela estava com eles ali, já havia organizado a rotina daquele menino, do aluno, que na verdade ela organizava a rotina com um painel, porque ele é grande, não dá para mostrar aqui, né? E também nem estou com ele aqui, ele está na escola. Com os dias da semana. Já estava tudo organizadinho, então a turma ajudava, porque eles também se identificavam com aqueles símbolos, embora os outros enxergassem. Só esse aluno não enxergava. E aí cada um começou a falar o que tinha feito no final de semana. E aí esse aluno, ele quer falar também. E aí ele começa a colocar a mão na mesa. Na verdade, nós concluímos que ele está procurando um símbolo para dizer o que ele fez no final de semana. E lindo, não tinha um símbolo que dissesse que ele tinha ido para o samba. Ali, assim, foi uma coisa de arrepiar para a gente, porque nós percebemos bonito, né? Que tinha funcionalidade, que ele não só funcionalidade, aqueles símbolos organizavam o pensamento dele, ele queria dizer, eu fui para o samba, como cada um disse o que fez, e ele não encontrou símbolos ali. A professora conhecia a realidade dele, sabia que ele frequentava muito, aí ela foi ajudando, você foi para o samba, e ele continuava procurando algum cartão que pudesse dizer, nossa, eu fui para o samba, e não tinha esse cartão. Na verdade, quando se faz uso da comunicação alternativa, é assim que a gente vai descobrindo que faltam os símbolos, na comunicação, no momento em que ela está acontecendo, né? Sim, e isso só acontece porque as pessoas estão interessadas em ouvir o que esse aluno, né, quer dizer, quer dizer, ele está ali atento, participando, né? Sim, e os outros alunos também começaram a usar, eles sabem o que é segunda-feira, o que é terça. Aqui o cartão, ele não está escrito esse, eu não coloquei aqui embaixo, mas na sala de aula a gente colocou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não pensando no aluno, porque ele não a possibilidade do braille para ele, nesse momento, está um pouquinho distante, mas pensando nos outros meninos da turma, porque aparecia escrito segunda, ele conhece o símbolo que é segunda, e ele está vendo que está escrito ali que é segunda-feira, né? Então, esse trabalho cresceu muito, mais até do que a gente esperava para aquele momento. Ele era, de certa forma, um piloto, nós não sabíamos exatamente como os alunos iriam se comportar, o que iria acontecer, se precisaríamos retirar algum símbolo, se precisaríamos melhorar, porque é aplicando, é usando, é comunicando, é conversando, que a gente vai poder perceber se aquele símbolo realmente é o ideal, né? O que a gente pode melhorar dali, o que a gente pode transformar ali. E ele foi além daquilo que a gente planejou para aquele momento, né? Nós sempre acreditamos nisso, eu sempre acreditei, a escola acreditou também. E nesse trabalho que ficou na sala de aula e com alguns professores que trabalhavam diretamente com o aluno, nós sentimos a necessidade de expandir para a escola, né? A diretora até tem um grande interesse em que a gente faça uma formação geral, para que todos na escola possam utilizar a comunicação tátil. Isso é uma ideia dela, né? Era um desejo meu. Melhor ainda, mas a ideia, foi uma ideia dela, melhor ainda. Isso, mas a ideia, né, foi dela.
E que a gente possa fazer uma formação e que a gente possa construir mais símbolos. E quando eu falo assim, quando eu penso nos parceiros, esses parceiros são fundamentais. A gente deve incentivar os pais a construírem símbolos táteis, né? Lá na escola do Texas, o consultor me contou numa dessas nossas conversas que tudo nasceu de uma avó. A avó de um aluno com surdo-cegueira, em casa ela começou a colar coisas para se comunicar com o neto dela. E a partir daí, a escola abraça essa ideia e as modificações vão acontecendo. Lógico, ela não seguia categorias, ela colava tudo, né? Mas era uma forma que ela encontrou para se comunicar. Mas nós podemos construir, né, um símbolo de banheiro, por exemplo, e já dá para a família. É um outro símbolo para beber água e dá para a família. Não, vamos utilizar, vamos só de mansinho, começando com 2 símbolos, né? Vamos utilizar em casa. Ele não vai mais apertar as pernas para dizer que ele quer ir ao banheiro, por exemplo. Vilma, então, algumas pessoas estão começando a postar alguns comentários e eu estou ficando um pouco tensa porque está faltando 10 minutos para a gente encerrar a nossa live. É mesmo? Então, assim, tem uma pessoa que postou, desculpa, mas passou rápido, eu não consegui ver o nome, mas ela perguntou sobre como é que está essa realidade online, se você está conseguindo fazer algum tipo de trabalho com esses alunos nesse momento, né, de isolamento social. A pandemia pegou todo mundo, né, de surpresa. Né? E é aí quando eu falo da importância da parceria, porque o pai precisa acreditar no trabalho, porque ele é seu parceiro, né? A gente sabe que não tem, nesse momento, como eu estar lá com eles, né? Então, eu preciso do apoio dos pais. E eu vou explicar rapidamente. Alguns pais, eu estou ajudando, estou ensinando aos pais, né, a usar o 2Box para ele orientar, dar suporte para o aluno usar em casa. Eu estou orientando na construção desses símbolos, porque o símbolo ficou na escola, né? O símbolo ficou na escola. Está na escola. Então, vai parar tudo isso? Vai ficar vazio nesse momento, né? Então, a gente está... Nós, quando eu falo nós, é nós mesmos. Nós estamos orientando os pais nessa construção, né? Para que ele continue mantendo essa relação com os símbolos táteis. Como eu vou explicar para um aluno que não enxerga, que não ouve, que não fala, que ele não vai para a escola todo dia mais? O que aconteceu? Por que ele não vai para a escola? Né? A gente tinha um símbolo para marcar ida para a escola. A gente tinha um símbolo para dizer que a gente tinha na escola, que acabou a aula. Mas nesse momento a gente vê o quão importante é isso tudo, né? Sim, e o que mais a gente observa, o que mais a gente observa, Carol, é que as crianças são tiradas de um lado para o outro e elas não sabem o que está acontecendo, porque a gente não consegue falar isso para eles. Não é porque nós não queremos falar, a gente não consegue falar isso para eles. Ou não sabe, né? Não consegue perceber naquele momento. Naquele momento, aí tira, o aluno vai para um lado, ele nem sabe que ele saiu de uma sala e entrou na outra. Ele nem sabe que ele entrou na sala dele. Por que a gente não vai poder botar um marcador na porta? A professora, eu fiquei muito feliz, porque todas as vezes que eu chegava na escola, tinha novidades que ela criou e que a gente pode absorver e passar para outras, né? Então, ela colocou lá vários guizos pendurados, amarrados em fitinha na porta da sala, na altura da cadeira de rodas. Então, ela vinha com os meninos, eles iam colocando a mão nas portas e eles ficavam super animados porque eles encontravam a porta da sala deles. Então, isso é um ganho? Nossa, isso é um ganho imenso, maravilhoso. Um aluno que vira... Dá para fazer. Dá para fazer em casa, né? Dá para fazer... Sim. Eu vou contar agora, até para essa pessoa que perguntou, né? Eu vou contar a experiência da avó. Ela me ligou para dizer que agora a hora do banho era marcada. Ela começou passando sabonetinho para a menininha cheirar. Então, ela esperava um pouquinho e levava para o banheiro. Ela falou, não vou botar direto, senão vou botar o sabonete no nariz e vou levar para o banheiro. No banheiro, eu vou pegar um sabonete com o mesmo perfume e vou colocar para ela sentir. Perfeito. Depois eu vou molhar. Aí, na hora de secar, eu vou pegar a toalha primeiro, não vou passar a toalha. E ela marcou todas as etapas do banho, usando os símbolos de referências. E ela fez um material, ela colou tudo
Que num lindo. cartão e mandou a foto para mim, organizada a hora do banho. Porque aí ela conversando comigo falou, puxa, isso é muito importante, ela está gostando. Porque antes eu puxava e ela sabia que ia acontecer na hora que a água Alguma jorrava em cima coisa. dela. Na hora que a água jorrava, ela sabia que era o banho. Mas agora Nossa, não, eu posso antecipar, né? Eu posso antecipar que vai vir a hora do banho. Ela sentiu o cheiro do sabonete, ela sabe que vai vir a hora do banho, mas isso vai acontecer assim de imediato? Não. Não, Ela já é uma vem construção, fazendo né? isso, é Como uma tudo em linguagem, construção. é uma construção que se dá com contexto, com a repetição, com essa sensibilidade, né? De você perceber. Nossa, tá maravilhosa a sua aula. Eu amo ouvir você falar. E eu agora vou contar Eu também o adoro, outro eu acho que lado. foi um. Não, o pessoal já está ali chamando a atenção, porque a gente já está Ah, naqueles momentos em que a gente tem que agradecer, né? Eu vou te dar um espaço para você agradecer, mas então, antes de primeiramente, eu queria agradecer, agradecer porque é sempre maravilhoso te escutar. Eu acho o seu trabalho incrível, adoro. Poderia ficar aqui te escutando. A gente pode repetir. Teve alguém que perguntou como é que poderia ser introduzida na escola comum, né? A comunicação uhum, alternativa, acho que você falou um pouco disso no início, então, assim, sim, sim. essa live, ela vai ser gravada, vai ser compartilhada, tá? Vai ficar gravada lá no YouTube, vai ficar compartilhada também no Instagram, né? E eu vou agora te dar o espaço para você também fazer os seus agradecimentos, mas foi um prazer enorme, foi incrível. E lembrando para todo mundo se inscrever no nosso canal do YouTube para que a gente possa ter mais pessoas participando ao mesmo tempo, né? O link está na bio. Adoramos os corações todos, que com certeza ajudaram muito a divulgar o trabalho da Vilma, o Lateca, a comunicação alternativa. Mas, Vilma, agora eu vou te dar a palavra para você fazer então o seu. Eu já Fazer ia o seu começar com. encerramento. Você tem Eu já 5 ia começar uma minutos, outra tá tranquilo. história. É, O mas eu pessoal está acho falando que para a gente fazer a parte 2. Eu também acho que tem que ter a parte 2. Mas eu não posso deixar de falar que, assim como essa avó investiu todo o tempo, porque ela dizia, não, eu tenho que arranjar um jeito de me comunicar. O outro aluno da pesquisa, a mãe inicialmente teve receio, porque ela achou que ele ia perder aquele pouquinho de fala que ela julgava que ele tivesse. E Isso ela é viu que isso importantíssimo. não aconteceu, né? Bom, Uhum. então, acho que agora deve ter 4 minutos. Eu queria Não, muito por agradecer a cima. você. Eu queria muito agradecer a vocês, agradecer a Lateca, a professora Leila, minha orientadora nesse trabalho de pesquisa, as professoras da pesquisa, as minhas colegas professoras da pesquisa, que abriram gentilmente as portas para mim, porque esse trabalho às vezes até me emociona um pouco, mas ele não é um trabalho meu, né? É um trabalho da escola, é um trabalho de todos nós. E o meu maior desejo mesmo é que a gente possa ver mais e mais crianças comunicando. Gente, falar, expressar o seu pensamento, se organizar, é tudo na vida, né? Para uma mãe que quer saber o que seu filho pensa, o que seu filho sente, para ele que quer falar para o mundo Que ele inteiro, né? deseja, né? Aí, assim, não um desejo de sede ou de fome, uma coisa. Sim, Mas que ele sim, isso é uma realmente coisa que a quer, gente né? pode perceber até às vezes, né? A gente começa por aí, mas a gente percebe fácil isso. Mas mostrar os seus sentimentos, a gente não chegou a trabalhar sentimentos ainda na escola, muita coisa ainda precisa ser feita, né? Isso é um comecinho, e o que a gente não pode perder é deixar isso morrer. Né? Quanto mais pessoas conhecerem, quanto mais pessoas utilizarem, trabalharem, pesquisarem sobre isso, né? Isso está muito aqui no começo, na internet vocês vão entrar, a Escola do Texas é maravilhosa, eles estão disponíveis para tudo, para partilhar, para ajudar, né? No que for preciso. Se vocês entrarem na internet, tem em torno de 400 símbolos livres, né? Você pode usá-los como quiser, pode usar os Super mesmos importante, símbolos. né? Então, quem quiser encontrar mais alguma coisa, mais símbolos, vai entrar na internet usando a Escola do Texas. E eu só tenho que agradecer a você. É ótimo conversar com você. Você é uma pessoa que dá uma tranquilidade enorme para a gente, né? Agradecer muito você, a Lateca, a Stephanie, a quem está me ouvindo até agora, né? Então, eu só posso dizer
que eu vou dizer? Muito obrigada, né? E talvez aqui mostrar o meu coraçãozinho, que já estava aqui em cima, para dizer o quanto foi bom estar aqui nesse momento. Eu espero ter contribuído, eu sei que o tempo é curto e não dá para a gente falar tudo, né? Não, mas aí a gente pensa numa segunda, numa parte 2, onde você possa aprofundar alguma coisa assim, específica. Eu acho que esse primeiro momento foi mais para a gente poder realmente conhecer. Gente, está acabando, olha, faltam antes da gente 24 acabar, segundos. tá, 24 eu queria segundos, agradecer muito ao Centro de Transcrição Abrário, no qual eu trabalho, por todo o apoio, por toda força da gente botar esse trabalho para frente, né? Então, tem muitas pessoas junto ali comigo, né, para a gente fazer isso crescer.